De volta ao vivo ao plenário Mário Shows na Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouco tem início a sessão plenária desta quinta-feira. Como já disse antes, sessão plenária de quinta-feira, votação de projetos importantes e também a leitura de projetos que ainda entrarão em votação, passarão pelas comissões e depois irão para a votação. Vamos então à abertura oficial da sessão ordinária desta quinta-feira. Convoca a senhora secretária Juliana Fraga para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: Amélia Naomi, Petiche da Farmácia Comunitária, Carlinhos Tchaca, Juliana Fraga, Willis, Tonhão Dutra, Shakespeare Carvalho, Rogério Ciborgue, Professor Calazans Camargo, Luiz Mota, Roberto Deleve. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicito à vereadora Juliana Fraga que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Processo número 4.854, 2013. Projeto de resolução número 3, 2013, autoria vereador Rogério Ciborgue. Institui a Escola Legislativa da Câmara Municipal de São José dos Campos. Comissões, Justiça, Economia e Servidores Públicos. Rito ordinário, prazo para emenda 23 de maio de 2013. Processo número 4.888, de 2013. Projeto de lei número 171, 2013, vereador Luiz Mota. Denomina a Travessa Capitingal, localizada entre a estrada do Capitingal e a rua Arcílio Moreira da Silva, no residencial Gaso de Travessa de Norá Martins de Almeida. Comissão, Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 23/5/2013. Processo número 4.893/2013. Projeto de lei número 172, 2013, autoria vereador Roberto Deleve. Dispõe sobre a inclusão do pré-EJA na programação do EJA, Educação de Jovens e Adultos, no município de São José dos Campos. Comissões, Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário, prazo para emenda 23 de maio de 2013. Processo número 4.995/2013. Projeto de lei número 173/2013, autoria vereador professor Calazans Camargo. Dispõe sobre a divulgação do Disque Denúncia 181 no município e da outras providências. Comissões, Justiça, Transporte e Direitos Humanos. Rito ordinário, prazo para emenda 23 de maio de 2013. Processo número 5.157, de 2013. Projeto de lei complementar número 17/2013, autoria vereador Tonhão Dutra. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de provadores de roupas acessíveis à população com deficiência e mobilidade reduzida e da outra providências. Comissões, Justiça e Pessoas com Deficiência. Rito ordinário. Prazo para emenda 23 de maio de 2013. Processo número 5.161/2013. Projeto de decreto legislativo número 11 de 2013. Autoria vereadora doutora Ângela. Concede a medalha Cassiano Ricardo ao senhor Juarez Soares Moreira. Comissão, Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 23 de maio de 2013. Processo número 5.162/2013. Projeto de lei número 11, 2013, autoria vereador Willis. Altera a lei 1566, de 1º de setembro de 1970 e dá providências. Comissão Justiça e Saúde, rito ordinário, prazo para emenda 23 de maio de 2013. Processo número 5.188/2013, projeto de decreto legislativo número 12, 2013, autoria vereadora Amélia Naomi. Concede a medalha da Paz Papa João Paulo II ao arcebispo Dom Moacir Silva. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 23 de maio de 2013.
Concedo a palavra ao vereador Juvenil Silvério. Senhora presidente, senhores e senhora vereadores e vereadoras, público, presente em galeria, imprensa, sejam todos bem-vindos. Senhora presidente, solicito de Vossa Excelência a possibilidade de incluir, apenas para leitura na sessão, o projeto de lei número 175, de minha autoria, que institui no calendário municipal o dia da fibromialgia. Muito obrigado. Não, é só para leitura. Essa é a leitura só, né? Projeto de lei número 175/2013, vereador Juvenil Silvério. Institui e inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal da Fibromialgia, a ser realizado anualmente no dia 12 de maio. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 23 de maio de 2013. Havendo impedimento técnico, informa a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Cedo a palavra ao vereador Carlinhos Tchaca. Senhora presidenta, solicito a leitura e a votação dos processos... Do que você... Os processos novos, processo 005202, PL 178, que altera a linha C do artigo 1º da Lei número 3877, de 26 de setembro de 1990, que estabelece requisitos para a denominação de vias, logradouros e próprios públicos. Também a leitura e votação do processo 005201, PLC 18, que altera a Lei Complementar 359, de 12 de maio de 2008, que dispõe sobre a organização do quadro da Guarda Civil Municipal. Institui novo plano de carreira, cria novas escalas de vencimentos e dá outras providências. Em votação, o pedido verbal do vereador Carlinhos Tchaca. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Suspenderemos a sessão para regularização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra vereador Juvenil Silvério. Senhora presidente, a bancada do PSDB solicita o prazo de emendas no projeto 5201, PLC 18, mas abre mão também do processo 5202/2013, PL 178. Peço ao senhor secretário, vereador Dié, que faça a leitura dos processos que foram incluídos na pauta. Senhora presidenta, processo número 005201, PLC 18, altera a Lei Complementar número 359, de 12 de maio de 2008, que dispõe sobre a organização do quadro da Guarda Civil Municipal, institui novo plano de carreira, cria novas escalas de vencimento e dá outras providências a ser distribuído para as comissões Justiça, Economia, a Comissão de Servidor Público, prazo para emenda 16 de maio de 2013. Processo número 005-202, PL 178. Altera a linha C do artigo 1º da Lei número 3.877, de 26 de setembro de 1990, que estabelece requisitos para a denominação de vias, logradouros e próprios públicos. Comissões Justiça,
prazo para emenda, Comissão Justiça, prazo para emenda 16 de maio de 2013. São esses os processos, senhora presidente. Está respeitado o prazo regimental solicitado pelo vereador Juvenil Silvério. Com a palavra, vereador Rogério Ciborgue. Nobre presidente, demais vereadores, público presente, boa noite, imprensa. Gostaria de pedir o adiamento por uma sessão de todos os processos. Processo 04531/2010, uma sessão. Processo 08665/2009, adiamento também por uma sessão. O processo 11654/2011, também por uma sessão. O processo 17098/2009, adiamento também por uma sessão. O processo 03667 de 2013, por uma sessão. Processo 03090/2013, também por uma sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem à solicitação feita pelo vereador Rogério Ciborgue. Senhora presidente, nenhum voto em contrário. Adiados por unanimidade. Com a palavra, vereador Rogério Ciborgue. Gostaria também, presidente, de pedir a supressão da leitura e das emendas também, por já serem de conhecimento de todos para votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Passaremos em votação. Antes, porém, gostaria aqui de registrar a presença do secretário Marco Aurélio, de Governo, o secretário Paulo Rogério, o ex-vereador Tampão está presente, a imprensa, não consigo nominar todas que estão aqui, vou pedir para a minha assessoria trazer aqui, que nós temos vários órgãos de imprensa presente, registrar a presença das SABs do Novo Horizonte, Jamilton, e passaremos agora para o processo de votação. Informo aos senhores vereadores que este processo encontra em prazo de emenda. Consulto aos senhores vereadores se abre mão do prazo de emenda. Processo 5202/2013. Em votação, vereadores favoráveis. Nenhuma. Nenhuma manifestação em contrário, senhora presidente. Em condição de votação, processo 5202/2013, altera a linha C do artigo 1º da Lei 3.877, de 26 de setembro de 1990, que estabelece requisitos para a denominação de vias, logradouros e de próprios públicos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Processo. Justificativa de voto, vereador Macedo Bastos. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, apenas para dizer que é um projeto que, à primeira vista, não tem importância. Passa até desapercebido da maioria das pessoas. Mas, até mesmo na mensagem do projeto enviado pelo Poder Executivo, nós conseguimos ver a consistência dessa matéria.
dizendo que a alteração proposta visa adequar a legislação, permitindo que sejam denominadas vias em parcelamentos irregulares, consolidados e irreversíveis que se encontram em fase final de regularização. A denominação de vias em parcelamento irregulares, consolidados e irreversíveis proporcionará aos moradores a inclusão social, repito, a inclusão social, o direito e a dignidade de moradia, cumprindo a função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade. Eu só vim ao microfone para dizer quantas famílias que, infelizmente, se ressentem, certo, vereador Tiago, o senhor que atua muito nesses loteamentos regulares, de um endereço. É questão de dignidade. Então, essa matéria, muito inteligente, a proposta formulada, entregue a essa Casa de Leis, visa atender milhares e milhares de joseenses que, a partir de então, quando tiverem a oportunidade, dentro desse contexto legal, de terem nomes para as ruas onde reside. Isto é questão de cidadania. Parabéns ao governo municipal pelo envio dessa matéria, essa Casa de Leis, de grande alcance social. Com justificativa de voto, vereador Carlinhos Tchaca. Senhora presidenta, demais vereadores, público aqui presente, a imprensa. Vereadora, esse projeto, por si só, como o Basso diz, parece simples, mas pelo contrário. Graças a essa atuação do secretário de regularização, Roberto Costa, o processo de regularização dos loteamentos irregulares avança. Isso é importante, a agilidade. Não dá mais para os moradores ficar naquele impasse se pode ou se não pode construir. Imagine só uma casa num loteamento irregular por 16 anos, sem poder ampliar, reformar. Então, vem embutido nesse projeto uma nova forma de tratar os loteamentos irregulares em São José. E mais, com isso, agora, graças a um projeto, a uma atuação do Carlinhos Almeida, quando ele foi deputado federal, com isso, os Correios poderão entregar as correspondências nesses bairros. Isso é importantíssimo, como foi dito, chama-se inclusão social. São José não poderia mais virar as costas para essa realidade. E graças ao nosso prefeito Carlinhos Almeida, que tem esse novo olhar, com sensibilidade, agora sim temos um futuro promissor para os loteamentos regulares e que possamos, em breve, novos bairros também incluir e dar o nome que é importantíssimo para todos. Obrigado. Com a palavra, justificativa de voto, vereador Tonhão Dutra. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadora, público aqui presente, em nome do secretário Paulo, quero saudar a todos os secretários dessa cidade e dizer, senhora presidente, que no começo desse mandato do novo o prefeito da nossa cidade, houve uma expectativa muito grande da população. Quando já começou o primeiro até o 5º dia, 15º dia de janeiro, nós estivemos andando na cidade, nas regiões, com muita chuva, mas com chuva mesmo, que veio até paralisar alguns bairros de nossa cidade. O nosso prefeito esteve lá no Boqueirinha, esteve lá na Zona Leste, esteve em todos quanto é canto da cidade, correndo e socorrendo a cidade, juntamente com o secretário, também com os demais vereadores daqui dessa Casa de Lei. Eu gostaria de parabenizar, eu venho aqui parabenizar o secretário Roberto Costa, porque o secretário Roberto Costa, com certeza, acho que ele não falhou nem um dia, no final de semana, sem estar presente nos bairros. Eu só quero cumprimentar também lá no Majestic, que teve lá com mais de 200 pessoas participando, ouvindo, e ele dando aquela explicação bastante persistente, e as pessoas acreditando. No último sábado, agora, eu estive presente, eu e o vereador Roberto Deleve, lá no Primavera 2, né? Primavera 1, está mostrando ali o Roberto Deleve, e a gente ficou muito contente
porque além de encheu as cadeiras, né, ali por baixo, ali, que foi colocado lá para as pessoas participarem do processo, e também tem uma quadra que tem um processo de arquibancada, igual aquela arquibancada que os torcedores do basquete ficam, o vereador, lá assistindo. E as pessoas pararam para ouvir o Roberto Costa. E de lá, quando ele deu aquela notícia que o pessoal teria agora endereço, vai ter as suas escrituras, etc. e tal, as pessoas ficaram muito contentes. Então, eu acho que isso aí é levar a cidadania, respeitar as pessoas. Então, parabéns aí o trabalho a secretaria que o prefeito Carlinhos de Almeida criou e também colocou um secretário de competência muito grande aqui nessa cidade, que conhece realmente todos os cantos da nossa cidade. Então, quero também cumprimentar e fazer justificativo de voto, que foi muito importante a votação de todos os demais vereadores colegas aqui dessa Casa de Lei. Justificativa de voto do vereador Rogério Ciborgue. Nobre presidente, demais vereadores, imprensa. É com satisfação, né, que a gente vê hoje mais uma promessa de campanha sendo cumprida e uma secretaria tão jovem e tão promissora, em 4 meses de mandato, em menos de 3 meses ou 2 meses a secretaria já regularizando 5 bairros para São José dos Campos. Isso para a gente é humanizar, vereador Willis. Isso é dar dignidade para a população. E é o que a população espera do homem público. Nobre presidente, ontem nós tivemos a reunião com a Sabesp aqui. Eu tenho que relatar, sim, foi muito boa a reunião, ótima, mas nos causou estranheza, por parte do nosso colega Vilela, dele não saber que hoje, em São José dos Campos, a Caixa Econômica Federal estaria e assinou um contrato de 80 milhões para fazer esgoto em São José dos Campos. E esse recurso que está vindo é recurso federal. E ontem ele falava que era recurso da Sabesp. E não é. É um recurso federal que foi assinado hoje com o prefeito Carlinhos de Almeida, de 80,4 milhões, nobre vereador Calazans, para a execução de obras de implantação do sistema de esgotos sanitários da subbacia do Parangaba. E ontem ele falava que era recurso do Estado da Sabesp. E o recurso é federal. Então, só para deixar nessa casa e relatar isso. Obrigada, vereador. Vamos aqui registrar a presença da Rádio Estadão da Imprensa, o senhor jornalista Lano Brito, da Rádio FM São José, o jornalista Júlio César, Jair Bial, repórter do programa Registro Geral da Rádio Cidade 1120. Bom, passaremos para o processo 02241 de 2009, PL 0055/2009, doutora Ângela. É a redação final. Dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego público, no âmbito do município de São José dos Campos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 03327/2013, PLC 10/2013, vereador Macedo Bastos. Altera a lei complementar número 447, de 1º de novembro de 2011, que dispõe sobre a instalação das atividades econômicas de pequeno porte e de âmbito doméstico em edificações residenciais e da outras providências. Esse processo existe uma emenda, número 1, vereadores favoráveis, emenda da Comissão de Justiça e Redação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Emenda aprovada. Em votação, o processo. Aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão,
Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 04062/2013, PL 150/2013, vereador Carlinhos Tchaca. Declara de utilidade pública a Prótenes, Associação de Professores de Tênis de São José dos Campos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Carlinhos Tchaca. Senhora presidenta, aqui na casa agora tem vários esportistas. Até o vereador Valdir Alvarenga agora incluiu-se nesse grupo seleto. Eu sempre gostei do futebol, futsal principalmente, mas entendo que, como o nosso Brasil é um país que vai fazer aqui as Olimpíadas, é importante a gente difundir outros esportes. E o tênis, depois do Guga, se difundiu. Então é importante nós valorizarmos também o tênis. O Dayer é uma pessoa que está à frente desse projeto. A tendência e a ideia é atender 600 crianças aqui na nossa cidade, e mais do que isso, nós estamos fazendo todos os esforços para trazer a Confederação Brasileira de Tênis para ter a sede em São José dos Campos. Então, esse projeto aí, ele é importante porque queremos que o Brasil seja campeão não só na Copa, mas também nas Olimpíadas. Obrigado. Informa, senhores vereadores, que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulta aos vereadores se abre mão do prazo do processo 04108/2013, PL 156/2013, vereador Macedo Bastos. Nenhuma manifestação em contrário, senhora presidente. Em condição de votação, processo 04108/2013, PL 156/2013, institui o Dia da Vitória da Segunda Guerra Mundial, a ser comemorado todo dia 8 de maio no município de São José dos Campos, São Paulo, e dá outras providências. Autor, vereador Macedo Bastos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Informa aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto se abrem mão desse prazo no processo 04410/2013, PDL 009/2013, vereadora Renata Paiva. Concede a medalha Cassiano Ricardo ao Colégio Técnico Opção. Não há nenhuma manifestação em contrário, senhora presidente. Em votação, o processo 04410/2013, PDL 09/2013, concede a medalha Cassiano Ricardo ao Colégio Opção. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Informa aos senhores vereadores que esse processo também se encontra em prazo de emenda. Consulto se os vereadores abrem mão do prazo de emenda. Não há manifestação em contrário. É o processo 05188/2013, PDL 12/2013, concede a medalha da paz Papa João Paulo II ao arcebispo Dom Moacir. Autoria, a Câmara Municipal, todos os vereadores. Vereadores favoráveis, é um substitutivo número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Não há nenhuma manifestação em contrário. Aprovado por unanimidade.
Justificativa de voto, vereador Carlinhos Tchaca. Em nome da casa. Senhora presidenta, o Dom Moacir, eu estudei com ele no seminário. Foi um momento super rico. O próprio prefeito Carlinhos Almeida, o Giba, que é presidente do PT, nós estudamos juntos no seminário. E eu, que sou católico, acompanho muito aí a trajetória do Dom Moacir. Desde aquela época do seminário, ele já tinha a postura de que um dia seria bispo. Então era uma coisa que não precisava, não era uma profecia, mas era uma realidade pelo intelecto que ele tem. Fez um bom trabalho aqui como bispo aqui em São José, foi importante para a Igreja Católica, agora está indo para um novo cargo, como arcebispo, e então essa casa, ela em sintonia com o povo católico, o povo cristão, faz essa justa homenagem a Dom Moacir. Então, parabenizo a todos os vereadores pela aprovação desse projeto. Nada mais havendo, está encerrada a presente sessão.